Vamos lá? Oi, meu nome é Eduardo, tenho 17 anos e eu vim apresentar um trabalho sobre a ação do campo magnético sobre cargas elétricas e o módulo 2 inteiro. Eu vou explicar. Conforme eu for explicando, apontando, fazendo gestos, vão aparecer imagens na tela, eu vou fazer questão de editar tudo certinho, bonitinho, sem problema nenhum, para dar realmente para entender alguma coisa do que eu estou falando, não ser só palavras e acabar funcionando. Beleza? A priori, no começo, temos o campo magnético estacionário, que, ou seja, independe de quanto tempo se passa, ele não varia. As cargas que estão em movimento vão sofrer desvios devido à presença da força magnética, né? Vão ficar se movimentando, e é isso. O campo magnético estacionário ele não varia. Mais para frente vamos ver outros tipos de campos, outros tipos de forma, mas por enquanto não. No exemplo 1, uma carga elétrica com velocidade nula. Vai aparecer a imagem aqui. Se não tem velocidade em um campo magnético, a força magnética vai ser nula. Como podemos ver na imagem a seguir. Aqui ali no meio é a carga elétrica e ela não está se movendo. Logo não vai ter força sobre ela. Por isso que se ela não está se movendo, a força é nula. Porque se ela não está se movendo, é isso. A força é nula. A imagem aqui, ela não está se movendo, essas linhas é o campo, e é isso. É basicamente isso o primeiro exemplo. Beleza? Exemplo 2. Carga elétrica em movimento. Temos duas situações, mais ou menos. Carga elétrica em movimento se movendo na mesma direção do campo magnético. Se ela está se movendo, a velocidade não é nula, ou seja, vai ter força. Está aparecendo a imagem, ou seja, quando V, que é a velocidade B, estiver na mesma direção, a força magnética é nula também. Nesse exemplo, tem velocidade, mas não tem... A velocidade está na mesma direção do campo magnético, que é o B. Então a força é nula. Nesse caso, indo ou voltando, não muda a força magnética, vai ser 0 newtons, pois a força e o campo estão na mesma direção. Essa é a primeira variação desse tipo de carga elétrica em movimento. A segunda é se movendo em uma direção diferente do campo magnético. Nessa situação é gerada a força magnética, então a força magnética não vai ser zero, vai ter um valor ali. Vou explicar. A força magnética está relacionada com 3 elementos: carga elétrica, campo magnético e velocidade da partícula. E a velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético. Como mostrado na imagem, eu vou dar uma ampliada para ficar melhor para ver. Para cargas positivas, temos a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda é a mão esquerda, principalmente ela, e somente ela, né, porque é a regra da mão esquerda. Temos aqui o dedão, você vai apontar com o dedão, fazer uma espécie de, não sei, vai apontar, e esse dedo logo abaixo que você está apontando, o indicador, o do meio, você vai fazer assim. Em cima, significa força, sinaliza força, como mostrado na imagem, F é força, B é o campo magnético e isso aqui é a velocidade. Velocidade também é a direção que a carga está indo, então a velocidade é isso aqui. Para você saber onde está indo a velocidade, você faz a regra da mão esquerda aqui no negócio e você vai ter a velocidade aqui. Como vimos aqui, se movendo em uma direção diferente do campo magnético. Na imagem temos o campo norte e o campo sul. E lá no centro tem a carga e ela vai se mover num sentido diferente. O B é o sentido do campo magnético. Então ela vai, em vez de ir junto com o campo magnético, que não exerceria força, já que os polos estariam puxando ele, ela vai para o outro lado, a carga magnética, como mostrado na imagem. Ela faz meio que uma curvinha. Beleza? A letra B representa o campo magnético, já falei, que vai apontar onde está o plano. A letra V é a velocidade e o F é a força da carga. Caso a carga for negativa, você inverte o sentido do eixo.
do eixo F, normalmente para baixo. Vai continuar aqui, tá? Vai continuar desse jeito. Você só vai inverter a maneira que você está vendo. Em vez de estar para cima, você vai colocar para baixo. Entendeu? Temos uma equação para calcular isso, caso precise calcular alguma coisa, por exemplo, calcular o B, ou calcular a velocidade, calcular o... Tá. A equação é essa, aparecendo na tela, tem que aparecer aqui, no qual F é a força magnética, que é em newtons, Q é o módulo da carga elétrica, que é em C, V é a velocidade da carga, que é em metros por segundo, B é o campo magnético, que é em T, que é Tesla. Velocidade da partícula com ângulo qualquer em relação ao campo magnético. Para você ver a velocidade da partícula em qualquer ângulo em relação ao campo magnético, é essa fórmula aqui que está aparecendo, que a única diferença é que você vai calcular o seno. Caso ele dê, ele tem que dar o grau, o ângulo, né, da onde a partícula foi. Então, para calcular, você vai calcular o seno do ângulo entre V e B. Como mostrado na imagem aqui, é uma partícula se movendo no sentido diferente do campo magnético. Beleza? Em tese é isso, em síntese é isso. Eu dei uma resumida grande no ação do campo magnético sobre cargas elétricas. Espero que tenham entendido. Agora vamos para o módulo 2. Módulo 2. Campo magnético gerado por fios condutores. Temos a linha de um campo magnético. É uma linha, nesse experimento vai ser uma linha reta, como mostrar na imagem, uma linha reta. Vamos lá. Uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor de formato circular. Corrente elétrica é aquilo que está passando no fio. Campo magnético é isso que está girando ali, que dá para ver muito bem na imagem. Agora, analisando o sentido e intensidade de B, campo magnético, que vai aparecer o B é o campo magnético, como já dito antes. Quando o sentido de I está para cima, as linhas de campo ficam com o sentido anti-horário, ou seja, horário é o sentido do relógio, anti-horário é o contrário do sentido do relógio, já como o nome diz, anti-horário, sentido anti-horário. Falando de novo, sentido e intensidade de B. Quando o sentido de I está para cima, as linhas de campo ficam com o sentido anti-horário, e quando inverte o sentido das linhas de campo magnético, invertem também. Ou seja, se o sentido está indo para cima, eu vou mostrar a regrinha para ficar melhor, mais fácil, para entender o sentido do B, campo magnético, vai vir para esse lado. Quando inverte o sentido que está vindo a corrente elétrica, o sentido de B, campo magnético, inverte também, proporcionalmente. E sobre a intensidade do campo magnético, ficam mais intensos em regiões próximas ao fio e vice-versa. Quanto mais perto, essa regra também vamos ver mais para frente, mas dá para se pensar que quanto mais perto ali da linha, mais intensos vão ficar, ou seja, mais intenso. E quanto mais longe, menos intensos vão ficar. Sobre a regra da mão direita, vamos lá. Essa é a mão direita. Sempre usamos o dedão para marcar alguma coisa. Nessa, vamos usar o dedão para marcar o I. E agora, em vez de fazendo que nem a outra, assim, que quando o professor falou regra da mão direita, eu também achei que ia fazer da mesma forma, mas não. Vamos erguer o dedão e fazer um formato meio de C, uma meia-lua, alguma coisa assim. Para você saber, essa regra serve para você saber em que sentido está o campo magnético, de acordo com o sentido do I, se é para cima ou para baixo. Se estiver para baixo, você inverte, você vai ver. Se estiver para cima, você faz assim. Mas para frente vamos usar de outras maneiras, tipo assim, mas assim como na regra anterior, vamos usar a mão, porém a mão direita,
o I representa o fio na vertical e fechamos um pouco a mão formando um círculo que representa as linhas de campo. Quando a corrente estiver para baixo, colocamos o dedão para baixo. E a orientação das linhas vão se inverter também. Quando a bolinha estiver uma bolinha, um pontinho, as linhas estão saindo. E quando estiver um X, as bolinhas vão estar entrando. Como visto na imagem, a bolinha está saindo, ou seja, é atrás. E quando estiver no X, elas vão estar entrando, ou seja, estão entrando. Por exemplo, quando estiver saindo, você vai ver o X. Quando estiver entrando, você vai ver a bolinha. Calculando. A fórmula disso, calculando o campo magnético gerado por um fio. Temos essa fórmula aqui, aonde B é o campo magnético, Tesla, como já visto antes. Corrente elétrica é o I é a corrente elétrica, é o A, amperes, é o valor dela, é a unidade de medida dela. R, distância até o fio, que é em metros, que é meio óbvio, né, que é a distância. Como eu disse, quanto maior a distância, menos intenso vai ser, quanto mais perto. Por isso temos que medir a distância, que é o R. Permeabilidade magnética do meio. Normalmente é do meio Normalmente é no meio. Valor da permeabilidade magnética do vácuo que pode ser utilizado no ar. Quando a distância, que é R, menor, vai ser... escrevi errado aqui. Quanto maior a distância R, menor vai ser o campo magnético. E quanto menor a distância, maior o campo. Esse aqui é o valor da permeabilidade magnética. E isso do lado do valor... Também me assustei quando eu vi, eu falei, tá, mas como é que vai calcular? Não é para calcular, aquilo ali, dá para calcular, sim, é óbvio. Mas aquilo ali é a unidade de medida da permeabilidade magnética, que é T vezes M, que é Tesla vezes metro, dividido pelo ampere. E é aquele valor, e essa é a unidade de medida. O valor é 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Notação científica. Para não ficar um número tão extenso. Vamos lá, para a próxima. Campo magnético gerado por um espira. Uma espira é como... Quando eu vi, eu achei que era um espiral, e é realmente isso. É meio que um espira, é um espiral, é uma bola, como visto na imagem a seguir. É uma bola... Não é uma bola, é um fio com formato circular. Isso é uma espira. Espira é um fio com uma volta e não mais um fio retilíneo, como no exemplo anterior. É um fio com uma volta agora. Essas são as imagens aparecendo aqui. Uma tem as linhas do campo de força magnético. Ok, vamos lá. A linha mais ao redor do fio é circular e ao meio gera uma linha de campo B. Como visto ali embaixo, se deu uma travada e me mandaram mensagem. Como visto na imagem, essas linhas B, que tem um B ali, essas linhas, a linha mais ao redor do fio é circular e ao meio gera uma linha de campo realmente reta. Quando temos uma corrente elétrica percorrendo a espira, teremos dois polos magnéticos que estão relacionados com a face da espira. Dois polos magnéticos, já visto nas aulas anteriores, um polo é norte e um polo é sul, ok? Quando temos uma corrente elétrica percorrendo a espira, temos dois polos magnéticos. Pensando no ímã, sabemos que ele tem um polo norte e um polo sul, e as linhas de campos vão do norte ao sul. Olhando os pontos a partir do norte, vemos as linhas como ponto. Tem uma imagem agora de um ímã, um norte e tem um sul agora. E isso aqui são as linhas de campo do ímã. Dá para ver que saem do norte e vão até o sul. Quando elas saem, vemos uma bolinha. Ou seja, está saindo, vem uma bolinha. Quando chega no sul,
vemos ela entrando, ou seja, é um X. E elas são representadas dessa maneira. Com relação aos polos magnéticos, tá vibrando aí o celular. Com relação aos polos magnéticos de uma espira, podemos analisar a imagem a seguir. Sobre a face norte da espira, no centro, as linhas de campo estão saindo da face norte da espira, atuando como polo norte. Dá para ver na imagem o espira. O vermelho é o norte e o azul é o sul. Vão estar aí representados certinho. Com relação a... podemos analisar mais a seguir. Sobre a face norte, no centro é esse aí que está aparecendo. A corrente está indo no sentido horário. Ou seja, se fazer a regra da mão direita, você vai colocar a mão aqui, mais ou menos, na espira, e você vai ver que aqui é sentido horário, beleza? E ao contrário, no polo sul da espira, dizendo assim, está indo no sentido anti-horário, ou seja, está entrando, beleza? E com a corrente elétrica indo em sentido horário, as linhas de campo vão estar entrando no plano. Logo, vemos a parte de trás do vetor. Então, está se atuando como polo sul. Concluímos que quando temos uma corrente elétrica percorrendo a espira, temos a face norte e a face oposta ao norte, vai ser o sul. Beleza, espero que esteja entendido. Não tem mais nada a respeito disso. Agora, vamos falar sobre as equações. Equação para calcular intensidade no centro do campo magnético. Como eu disse, o I vai ser a intensidade. Essa é a equação, onde o B é a intensidade do campo magnético, esse U não é um U, tá? É uma letra grega ou romana, é algum desses. É a permeabilidade magnética no meio, já disse, a unidade é essa, esse é o valor dela, é T vezes M dividido por A, ampere. O I, intensidade da corrente elétrica, o B é a intensidade do campo magnético, mas o I é a intensidade da corrente elétrica, beleza? Medida em ampere. O R é raio da espira, unidade de metro. Quando isso tem que ficar atento, que quando for pedir o diâmetro tem que multiplicar, então não pode esquecer disso, que o R é o raio só, não é o diâmetro. Então concluímos que o campo magnético é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica I, e inversamente proporcional ao raio R da espira. Tá. Próxima etapa, campo magnético em uma bobina chata. Acho que não vai dar meia hora não. Campo magnético em uma bobina chata. Uma bobina chata. Vamos aos fatos. Uma bobina normal, ela tem os círculos, né? Que são as espiras. Uma bobina chata é como se fosse várias espiras, só que compactadas, dizendo dessa maneira. Onde é uma bobina compactada ao ponto que a espessura é desprezível ou insignificante, ou seja, você não vai precisar calcular a espessura, entendeu? Tá aparecendo na imagem, tem uma imagem disso, é uma bobina chata, tá aparecendo, é bem parecido com uma bobina normal, mas não, é uma bobina chata. E a equação que descreve o campo magnético no centro da bobina, vamos pegar do centro mesmo da bobina, apenas colocamos o número de espiras multiplicado pela equação que já tínhamos antes. Ou seja, tem a equação antes, B igual vou falar U, mas não é U, é permeabilidade magnética, vezes I dividido por 2 vezes E. Para calcular o da bobina chata, é só multiplicar pela quantidade de voltas. Então você vai ter que contar, se vir uma bobina desse tamanho, você tem que contar, porque senão você não vai ter os valores exatos. Entendeu? Exatidão na física é importante, não é sempre que temos, mas é importante. A equação é B igual N vezes U, que é permeabilidade, vezes I dividido por 2 vezes R.
entendeu? Não é exatamente a mesma equação. Caiu o U ali do I, que estava multiplicando por I e está multiplicando por N agora, mas é importante isso. Agora, campo magnético em uma bobina. Bobinas são vários espiras com uma certa separação. O professor de física, o Gustavo, ele sempre anda com uma bobina, eu acho incrível, ele sempre anda com uma bobina na bolsa e carrega para mostrar que quando faz assim com o ímã, acende a luzinha e quando volta, acende outra. Bobinas são várias espiras com uma certa separação, espaçadas de uma certa maneira ali. Ou seja, a bobina chata é meio que uma bobina normal, só que chatada, dizendo assim. E a bobina normal, ela tem os espaçamentos entre ela. Normalmente não são espaçamentos tão grandes assim, mas tem um espaçamento. Temos duas imagens aqui. Para fazer a regra da mão direita, você teria que passar não por todos as voltinhas do Inspira. Se você quiser, pode passar, mas não precisa, não é necessário, entendeu? Então é só fazer ali estourou. Só fazer em um ali, fazer que você já vai ver que é aquilo mesmo. A regra da mão direita. Temos duas imagens aqui. Uma mostrando, a de baixo mostra aonde está indo as linhas de campo. E de cima mostra também isso, só que de uma maneira mais nítida, né? Que a imagem de baixo mostra as duas. A equação para calcular vai ter as mesmas coisas, mas agora com o comprimento medido em metros, que é o L. O L vai medir. Onde mais pelo meio da bobina temos um campo magnético uniforme, que é mais no interior do solenoide. O solenoide é isso, é a bobina normal. Chamar de bobina ou solenoide. Achei um nome engraçado também, solenoide. Essa equação, vai aparecer a equação. Onde mais pelo meio da bobina temos um campo magnético uniforme, que é mais no interior do solenoide. Dependendo do número de voltas que temos, dividindo pelo comprimento do solenoide, ou seja, se temos uma bobina grande, o campo elétrico vai ser menor no interior da bobina, e ao contrário proporcionalmente. A maioria das regras aqui, você vai perceber que de um jeito é aquilo, e invertendo proporcionalmente, é só meio que inverter. Então acaba sendo meio que uma regra. Não é uma regra, mas é bom você saber tudo, mas acaba sendo que no final, se inverter, você vai saber. Não tem muito mistério, entendeu? Física não é mistério, é cálculo e saber o que está acontecendo. É mais a interpretação. O professor sempre diz que é a interpretação daquilo que está acontecendo. Você tem que prestar atenção no que ele está mostrando, os exemplos, e ali você vai conseguir fazer as coisas. Tanto que muitas pessoas dizem que física é só fórmula, mas se você não saber interpretar a fórmula, você não vai chegar em lugar nenhum com a fórmula, que muitas vezes é dado na hora da prova. Então é bom se atentar a isso. Eu vou explicar agora, dependendo do número de voltas que temos, dividido pelo comprimento, ou seja, se temos uma bobina grande, e o campo elétrico vai ser menor no interior da bobina. Porque quanto mais você estica, menor vai ser o campo que tem lá dentro, né? Ele vai ter uma distância maior, então não vai ser tão intenso, tanto que tem intensidade também. Por isso medimos o tamanho, né? Que é o L, medido em metros. Dividindo por N, dividindo N por L, temos a intensidade linear da bobina. É aqui que eu queria chegar. Intensidade linear da bobina, que é o número de voltas por unidade de comprimento do solenoide. Número de voltas por unidade. Então, além do comprimento, tem o número de voltas que aquilo lá dá. É como se fosse a bobina chata, só que um pouco mais complicado, porque vai ficar maior, já que é mais aberto, né? Para calcular o campo magnético, quando tem um objeto com um ímã de ferro dentro ou níquel, utilizamos a mesma forma, mas com a permeabilidade relativa. Existem duas maneiras, eu trouxe uma aqui. Exemplo, se o níquel vale 1000, multiplicamos esse valor pelo valor de U, que já foi dado lá atrás, que é
4π vezes 10 elevado a menos 7 e aquela unidade de medida. No fim, temos o mesmo valor, mas elevado a menos 4. Que esse aqui é o resultado, está aparecendo na tela. E daí você pega o resultado, substitui na fórmula e calcula. E é isso. Eu vou editar o vídeo, deu 25 minutos, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido principalmente, e espero que você tenha entendido o conteúdo, que é isso que eu prezei nessa apresentação, o conteúdo, não prezei encher de firula, eu vim realmente apresentar o que eu entendi, eu reassisti todas as aulas para entender, e isso foi o que eu entendi e estou passando. Não deu as meia hora que tá lá, nem vai dar, porque poderia ficar falando, enchendo linguiça, mas quero ser sincero e falar que é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu adorei fazer esse trabalho, eu realmente gosto muito, principalmente da parte de fazer um vídeo, editar um vídeo. Eu tinha um canal no YouTube muito antigo, eu fazia isso antigamente e eu gosto muito, eu acho muito legal, interessante. E poder trazer algo útil é a melhor coisa. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado, é isso. Faltou 3 minutos, poderia ficar falando, mas não vou. Tchau, obrigado.